Pessoal, então, estamos voltando aí a nossa aula, né? Continuando a nossa atividade. Então, eu tinha parado, né, no índice de liquidez. Eu fiz o índice de liquidez corrente, fiz o índice de liquidez seco com vocês, ok? Então, em se tratando da liquidez imediata, nós temos que ir lá na fórmula, né? Então, a liquidez imediata, a gente vai pegar apenas o disponível. Disponível a gente vai considerar caixa e bancos e dividir pelo passivo circulante, ok? Então, quando a gente chega aqui no terceiro parágrafo, né, o relatório que foi utilizado, então a gente observa o seguinte: foi escrito, né, em se tratando da liquidez imediata, mesmo teve uma redução, né, de 2018 para 2019. Aí o que acontece? Quais os motivos que causaram a redução? O disponível aumentou 3,65, neles estão as contas caixa, né? No caso, a conta caixa teve uma redução, 2,19, títulos e valores imobiliários aumentou, porém as obrigações a curto prazo tiveram um aumento. Então, esse aumento dessas contas no passivo circulante, elas estão causando, porque como as fórmulas, né, os índices os quais nós estamos olhando, que no caso todos os índices de liquidez, né, eles irão pegar, né, o índice de liquidez corrente, seca e imediata, eles dividem, né, pelo passivo circulante. Então, como o passivo circulante teve um aumento, então, obviamente, né, as obrigações a curto prazo aumentaram. Então, é uma justificativa tanto para a liquidez corrente, a liquidez seca e a liquidez imediata. E no caso o seguinte, se nós olharmos lá no balanço, né, nós podemos observar que o que a gente vai considerar como disponibilidades, a gente pode considerar aqui, ó, caixa e equivalentes de caixa. Títulos e valores imobiliários, nós podemos considerar, mas a gente ainda fica numa questão assim, que títulos e valores imobiliários, eles podem, né, o título a gente ainda pode trocar ele eventualmente. Não é algo assim de imediato para pagar imediatamente. Não tem uma capacidade de liquidez imediata. Então, se considerarmos apenas caixa e equivalentes de caixa, nós vamos observar que teve uma redução quando eu peguei aqui o valor de 2.421, que foi em 31/12/2018, o valor de caixa, e quando chegou em 2019, foi para 2.369. Então, teve uma redução, ok? Então, quando a gente fala aqui quando a gente fala de que houve uma redução no índice de liquidez imediata, a gente pode falar que um dos motivos, né, uma das maiores justificativas foi a redução de caixa e equivalentes de caixa. Então, eu vou escrever aqui no relatório, redução drástica da conta caixa e equivalentes de caixa. Ok? Uma redução drástica da conta caixa e equivalentes de caixa. Ok? Então,
o terceiro parágrafo. Aí nós já temos uma justificativa, porque na conta de liquidez imediata a gente só considera caixa equivalente de caixa. Ok? Então, reduziu e o passivo circulante aumentou, né, conforme vem sendo explicado nos 3 índices. No índice de liquidez corrente, seca e imediata. Agora a gente vai para o último índice, que é o índice de liquidez geral. A gente observa aí no quarto parágrafo, o que acontece? No quarto parágrafo, a gente já chega aqui e tem a seguinte observação. Para finalizar a análise dos índices de liquidez, a gente vai falar do índice de liquidez geral. Então, eu coloquei aqui, no índice de liquidez geral, o que a gente tem? A gente vai ter o ativo circulante mais o ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Ok? Então, aí, a gente vai lá no balanço. Vamos lá no balanço para nós vermos o que aconteceu. Vamos pegar o total do ativo. O total do ativo em 2018 é 66.003. Final de 2019 ele aumentou. Foi para 67.476. Ok. Agora vamos ao total do passivo. Já no total do passivo, nós tivemos um aumento muito considerável. O total do passivo, final de 2018, é 7.924. Final de 2019 foi para 9.119. Então, se a gente calcular essa variação ela foi muito significativa. Aí eu venho aqui, olha só, 7.924 para 9.119. Tem uma variação de 15,08. Então, quando a gente faz o índice, a gente observa o seguinte. Se nós pegarmos aqui, olha só. Se nós pegarmos este índice aqui e calcularmos a diferença, então a gente tem aqui, total do ativo em 2018. Eu vou pegar 66.003 e vou dividir pelo total do passivo, que é 7.924. Então, eu peguei 66.003 dividido por 7.924. Dá 8,33. Aí eu venho agora no total do ativo, que é 67.476, e vou dividir por 919. Então, 67.476 dividido por 919. 7,40. Então, se a gente observar de um ano para o outro, em 2018, 8,33. Para 2019, 7,40. 8,33. Para 2019, 7,40. Uma variação negativa de 11,16. Negativo, né? Então, diminuiu o índice de liquidez. Índice de liquidez índice de liquidez geral. A gente pode fazer o quê? O que ocasiona? O colega escreveu aqui vamos analisar. Para finalizar a análise do índice de liquidez, observe que o índice de liquidez geral tem uma queda, né? De um ano para o outro, devido suas contas do ativo. Total dentre elas estão caixa,
2,19. Clientes diminuiu, imobilizado diminuiu, apenas o estoque aumentou. Ok, o estoque realmente aumentou. Impostos a compensar aumentou, impostos de longo prazo também aumentaram. Dentre elas estão realizável a longo prazo, ativos biológicos, diminuiu, depósitos judiciais. Ok, então o que a gente observa nessas considerações aqui? A colega colocou, devido às contas do ativo, houve uma queda. Então, se a gente observar aqui, quais os argumentos, né, os quais nós vamos utilizar para justificarmos esta diminuição. Então, o que a gente pode escrever aqui? Nós, inicialmente, podemos falar que, embora o total do ativo em 2018 era 66,003, aumentou, né, para 2019, 67,476. Porém, no total do passivo, houve um aumento muito significativo. E este aumento a gente observa o seguinte: o passivo circulante, total do passivo circulante, aumentou. Em 2018 era 2.342, foi para 2.576. Quando veio para o não circulante, total do passivo não circulante, final de 2018 era 5.582. Final de 2019 veio para 6.543. Então, tanto o passivo circulante quanto o passivo não circulante aumentaram de um ano para o outro. Então, mesmo que o total do ativo tenha aumentado de um ano para o outro, mas o total do passivo circulante e não circulante aumentaram, o que justifica, né, a queda do índice de um ano para o outro. Então, aqui, nós podemos escrever aqui, né, nesta parte, né, que eu estou escrevendo aqui no relatório, só para nós observarmos, podemos considerar que o ativo, o passivo circulante e o passivo não circulante aumentaram de 2018 para 2019. Ok? Então, isso aí é uma justificativa, porque o índice diminuiu de um ano para o outro. Ok? Então, desta forma, eu vou disponibilizar aqui este exercício corrigido agora para vocês, novamente, com as considerações dos índices de liquidez, ok? Eu corrigi os 4 índices com vocês e deixei claro aqui, né? Procurei deixar o mais claro possível, quais os motivos que levaram à redução dos índices, ok? Deixo o friso bem claro que vocês precisam explicar por quê, quais os motivos que levaram os índices à redução ou ao aumento. Vou disponibilizar aqui para vocês, ok? E agora eu estou deixando aqui um exercício para vocês. Eu vou fazer da seguinte forma. Algumas pessoas, né, não conseguiram ver, não conseguiram acompanhar os exercícios, né, por motivos particulares, né, alguns motivos que impediram, né. Então, o que eu vou fazer? Até por acesso à internet e assim por diante. Eu vou disponibilizar um exercício aqui para vocês, um outro exercício normalmente. Esse aqui eu já estou salvando ele aqui, ó. Salvar ele aqui na pasta. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão salvar, vocês vão calcular, fazer o relatório. Podem pegar este relatório aí que eu corrigi para vocês. Vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio e vão fazer o relatório da Localiza dos anos de 2000, deixa eu ver aqui,
os anos de 2018 e 2017, tá? Eu vou explicar para vocês. Na página 9, tem a análise do resultado consolidado, que no caso aqui é a DRE, ok? E na página 10, tem o balanço consolidado, que vai ser 2018 e 2017. Aí tem o ativo na página 10 e tem o passivo na página 11. Na página, desculpe, deixa eu só voltar aqui que a página é diferente. Só um minuto aqui. Na página 9 tem a DRE, ok? E nas páginas 12 e 13 tem o balanço, tem o ativo e o passivo. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem o modelo do relatório e vocês vão fazer um relatório dos 4 índices, inicialmente, tá? Que é, no seu relatório você vai falar, siga o mesmo modelo, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Os demais índices, tem algumas pessoas que estão com dúvida, eu vou entrar em contato com vocês. Os demais índices não precisam fazer agora. Na próxima semana a gente vai fazer. Tá bom? Então, estou disponibilizando aqui para vocês. Só um minuto, por gentileza. E o relatório também estou salvando aqui para vocês, com as correções que eu fiz. Só um minuto aqui, por favor. Então, eu acabei de disponibilizar para vocês. O último modelo de relatório aí são as correções que eu fiz nos 4 primeiros parágrafos, tá bom? Então, vocês vão fazer um relatório incluindo os índices de liquidez. Falar só dos índices de liquidez, por enquanto. Diogo e Roberta, vocês estão me ouvindo, por favor? Sim. Tá. Deu para vocês entenderem o que eu quis? O que eu estou querendo cobrar agora? É para fazer a mesma coisa do outro, não é? Um relatório comparando os 2 anos. Isso. Aí, deixa eu só explicar aqui o seguinte. Você vai pegar, eu disponibilizei aí, ó, o último relatório, tá vendo? Tem, ó, relatório Itaú, é o último. Foi o que eu postei aí, ó, 9 e 5, tá? Então, você vai pegar este modelo aí e vai partir, pegar ele como exemplo. Falar dos índices de liquidez, dos 4 índices, calcular a variação de um índice de um ano para o outro, ok? As contas que você identificou que tiveram aumento ou redução, você calcula a variação horizontal delas, né, de um ano para o outro,
e justificar por que o índice aumentou ou diminuiu, tá bom? Vamos, vocês que tiveram um pouco de dificuldade, vamos fazer os índices de liquidez primeiro. Semana que vem a gente fala de rentabilidade e endividamento, tá bom? No caso, é para fazer quais índices que você falou? Os 4 índices de liquidez. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Aí, semana que vem, a gente vai falar de rentabilidade. Tá bom? E o balanço que vocês vão utilizar é o balanço da Localiza. Tá esse o PDF aqui. Tá bom? Dos índices de liquidez, seca, imediata e geral? Liquidez geral, imediata, seca, liquidez geral, os 4. Beleza. Tá bom? Mas no formato que eu do exercício que eu corrigi no hoje. Tá bom? Ok? Vocês conseguem, se alguém tiver alguma dúvida de calcular a variação horizontal de um ano para o outro, me fale, tá bom? Tá bom, pessoal? Então tá bom. Avisem os demais, por favor. Aí semana que vem eu vou corrigir este relatório com vocês. Me mandem ele no máximo até segunda-feira, segunda ou terça. Aí eu corrijo o relatório de vocês e dou o retorno para vocês. Quando for na quinta-feira, a gente corrige ele e aí a gente vai partir para a outra parte do relatório, falando dos índices de rentabilidade e endividamento. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Tá. E deixa eu perguntar, Roberto e Diogo, vocês entenderam melhor agora sobre o relatório? Sim, o meu outro relatório foi igual eu te expliquei. A análise eu sempre tive o costume de fazer, quando fazia os índices e tal. Só que eu não comparei um ano de um ano para o outro, porque você não pediu os índices do outro ano, entendeu? Então não tinha como eu tirar de base, porque eu não tinha feito índice. Então tá, joia. Agora ficou claro, né? Ficou sim. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Aí, como se fosse a segunda parte da nossa aula, é um exercício para vocês agora, tá bom? Beleza. Então, uma boa noite para vocês, tá? Obrigado pela atenção, tudo de bom. Boa noite. Boa noite, um abraço.